Olá, queridos alunos, eu saúdo a cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é William Brusichese, estamos iniciando o nosso curso bíblico online, ou se você preferir, a nossa escola bíblica dominical online. Todos os domingos vocês terão acesso a um link ao qual vocês terão, por sua vez, acesso a esta videoaula, certo? A cada domingo nós teremos uma lição onde nós estaremos aprendendo acerca da santa e gloriosa palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia Sagrada. Nós estaremos estudando aqui na turma de adultos a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Olha que tema forte, amados. Durante 13 domingos nós estaremos juntos neste trimestre, aprendendo juntos acerca da palavra de Deus. E o livro no qual nós estaremos focados no estudo é o livro de Efésios, certo? Nós estaremos durante 13 domingos e a cada domingo nós estaremos juntos aprendendo uma lição diferente. O tema de hoje, nossa primeira lição, nós estaremos aprendendo acerca da carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Aqui nós estaremos estudando o que é a carta de Efésios, qual que é o seu conteúdo, qual que é a sua importância para nós, por que ela é tão valorizada, que conteúdo que ela tem que chama tanto a atenção de todos nós. Além disso, nós estaremos vendo quem que foi o escritor e quem foram os destinatários de tal carta, de tal epístola. E nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre a cidade de Efésios, E falaremos também acerca de algumas curiosidades a respeito da cidade de Efésios. Na lição de número 2, no domingo que vem, nós estaremos falando acerca da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na lição de número 3, nós estaremos falando sobre a eleição e a predestinação. Na lição de número 4, estaremos estudando acerca da iluminação espiritual do crente. No capítulo de número 5, falaremos sobre o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Na lição de número 6, nós estaremos tratando do tema a condição do gentio sem Deus. Qual é a condição na qual o gentio se encontra antes e depois que conhece a Deus, depois que passa a ter um relacionamento de intimidade com Deus? Qual é a diferença? Estaremos falando sobre isso. Na lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na lição de número 8, estaremos falando sobre o tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na lição de número 9, por sua vez, nós falaremos sobre o mistério da unidade revelado. Lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Na lição de número 11, a antepenúltima, os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Na penúltima lição, na lição de número 12, estaremos falando sobre a conduta do crente em relação à família. Qual deve ser a nossa postura frente aos nossos familiares? O que Deus espera de nós, do nosso relacionamento junto à nossa família? Estaremos falando sobre isso. E na última lição estaremos falando também outro tema muito importante, muito valioso para nós, principalmente nos dias atuais, que é a batalha espiritual e as armas do crente. O que é a batalha espiritual? Do que se trata? E quais são as armas que nós temos nas nossas mãos para que nós travemos as constantes batalhas espirituais as quais nós enfrentamos a cada dia. Amém? Então vamos dar início à lição de número 1, meus amigos. Então vamos lá. Na lição de número 1, o tema, como eu disse anteriormente, é a carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Estaremos dividindo este estudo em 3 etapas. Na primeira nós falaremos sobre a autoria, ou seja, quem foi o autor da epístola aos Efésios, ou se vocês preferirem,
carta aos Efésios. Nós falaremos também sobre os destinatários. Essa carta ou essa epístola foi destinada a quem? Quem que era o público-alvo dessa carta? Para quem se destinou essa carta? E, por último, o propósito e a mensagem. Por que esta carta foi escrita? Qual era o propósito? E também qual que é o conteúdo dessa mensagem? Qual é o conteúdo dessa carta? Amém? Então, o texto áureo, ou seja, o texto central do nosso estudo de hoje é esse. Encontra-se na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz o seguinte: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a qual nós vamos buscar ao longo deste estudo de hoje, é esta. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Como assim? O que Deus espera da igreja? Qual é o papel da igreja? E quando nós falamos aqui de igreja, nós não estamos falando de prédio, nós não estamos falando de tijolos, não estamos falando de templos. A igreja sou eu, a igreja é você que está me ouvindo aí. Nós somos a igreja. Então, amados, o que Deus espera de nós? O que Deus quer, almeja que nós sejamos ao longo da nossa vida? Que nós façamos ao longo da nossa vida, para a honra e glória do santo e divino nome dele. É isso que nós estaremos aprendendo durante essas 13 aulas, onde nós estaremos estudando, aprofundando ainda mais na carta aos Efésios. Amém? Você que encontra com a sua Bíblia em mãos, vamos ler juntos alguns versículos. Você que não está com a Bíblia, se você quiser, você pode pausar o vídeo e pegar a sua Bíblia, certo? E abrir no texto que eu vou falar aqui agora, tá? Você que não tem Bíblia, não tem problema. Os versículos que eu lerei estarão aparecendo aqui, neste televisor ao meu lado, e você poderá acompanhar juntamente comigo. E além disso, você também tem em suas mãos os slides, todos que estão passando aqui, estão disponibilizados para você no grupo de WhatsApp da turma, tá bom? Então você pode imprimir, você pode salvar no seu celular, fique à vontade. Amém, irmãos? Então vamos lá, nós estaremos lendo juntos a carta a Efésios, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. E depois nós leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos de número 1 ao número 7. Amém? Então vamos iniciar. Carta aos Efésios, capítulo de número 1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 19, diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo, por sua vez, ele disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém, amados? Eu convido você agora para compartilhar comigo de um momento de oração, onde nós estaremos juntos apresentando essa aula de hoje. Que Deus ele possa nos capacitar, nos instruir, conduzir todo o andamento dessa aula, para que assim como eu e vocês juntos sejamos capacitados, nós terminemos esta aula aprendendo ainda mais com o Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Papai querido, Papai amado, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho, Pai, que humildemente, Senhor, me coloco, meu Deus, diante da tua presença, Pai. Apresentando, Senhor, a Ti esta aula de hoje. Apresento a Ti, Papai, este irmão, esta irmã, Papai, que assiste esta aula neste instante. Pai, abençoa grandemente a vida, Papai, de cada um deles, meu Deus. Pai, eu não sei do que eles necessitam, mas o Senhor sabe. Abençoa grandemente, Papai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, desperta, Papai, o meu entendimento. Usa da minha vida, Papai, para que eu consiga passar para os teus filhos aquilo que é da tua vontade que seja transmitido a cada um deles. Pai, desperta também o entendimento dos teus filhos, Papai, para que eles compreendam, Papai, para que eles aprendam o conteúdo que será compartilhado aqui hoje com cada um deles, Pai. Pai, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade. E, Pai, eu peço que o teu Espírito Santo conduza cada segundo desta aula, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. O objetivo geral da nossa aula é mostrar o propósito divino que ele está presente na Epístola aos Efésios. Qual que é o propósito divino, ou seja, o propósito de Deus para as nossas vidas? Lá nas Sagradas Escrituras, nós temos tudo que Deus quer que nós saibamos, está nas Sagradas Escrituras. E das epístolas, né, do apóstolo Paulo, ou seja, as cartas às quais ele escreveu, a carta aos Efésios ela se destaca. Por quê, pastor? Você deve estar perguntando. Daqui a pouquinho nós estaremos falando sobre isso. Amém? Quais são os objetivos específicos da aula de hoje? Primeiro, é apresentar a autoria, ou seja, quem escreveu a carta aos Efésios. Mas, além disso ainda, nós estaremos vendo qual foi a data na qual tal epístola foi escrita por o apóstolo Paulo. Outro item que nós estaremos buscando, outro objetivo específico, é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Quem foram os destinatários dessa carta? Quem era o público-alvo? Essa carta foi escrita para quem lê-las? E, por sua vez, finalmente, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Qual era o propósito do conteúdo escrito? Ou seja, a mensagem. Qual era o propósito dessa mensagem? Por que ela foi escrita? E qual era o conteúdo dessa carta? Nós estaremos aprendendo com o Senhor hoje acerca de cada um destes itens, amém? Então vamos iniciar. Na introdução nós temos que a Epístola aos Efésios ela é denominada Coroa dos Escritos e também é denominada a Rainha das Epístolas. Por quê? Mas por que a Epístola aos Efésios ela se destaca tanto assim? É por causa da excelência das revelações contidas, as revelações bíblicas que o apóstolo Paulo ele escreve nessa carta. Nós estaremos ao longo dessas 13 aulas aprendendo profundamente acerca de cada uma dessas revelações que são realizadas nessa carta. E o que é revelado? É revelado o propósito de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja.
Como foi dito aqui anteriormente, a igreja somos nós. Sou eu, é você. Então qual que é o propósito de Deus? E qual foi o papel do nosso Senhor Jesus Cristo no objetivo geral, no plano de salvação de Deus para nossas vidas? Nós estaremos estudando aprofundadamente esta temática ao longo dessas 13 aulas. E eu convido você a embarcar junto comigo, né? Ao longo dessas 13 aulas, para juntos estarmos nos aprofundando acerca de cada item revelado por Deus, né? E onde Deus usou do apóstolo Paulo para revelar, né, a tua palavra para todos nós. E também, o que ensina, né? Qual que é o conteúdo presente na epístola aos Efésios que tanto chama a atenção? Ensina que a graça, né, do Evangelho, prometida inicialmente aos judeus, ela foi estendida para os gentios também. Ou seja, né, a graça do nosso Senhor Jesus, ela não é apenas para os judeus, ela é para todos nós, amados. Independente de nacionalidade, independente de raça, independente, né, de nada, é para todos nós. A salvação hoje, pela graça, está disponível para todos nós. Mas, infelizmente, não significa que todos seremos salvos. Nós estaremos aprendendo sobre isso ao longo de todas as lições, né, que nós estaremos estudando juntos, né, ao longo destas 13 aulas. Estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola, ou seja, o que é ensinado nas epístolas, né? Principalmente na epístola aos Efésios, que é o foco do nosso estudo nesse trimestre. E também haverá o estudo do conteúdo da epístola, e esse conteúdo nos levará ao quê? A adoração. Adoraremos ao nome do Senhor ao longo desse estudo. Nós teremos o sentimento de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele faz por nós a cada dia e pelo propósito divino que Ele tem para nós. Irmãos, é muito forte. É muito profundo o que nós vamos estudar ao longo dessas 13 aulas. E além disso vai nos levar também ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã, ou seja, nós perceberemos talvez que há algo que nós estamos fazendo errado, há algo que desagrada a Deus. Então, nós estaremos aprendendo e estaremos nos aperfeiçoando. Amém? Então, iniciando o tópico de número 1, falaremos acerca da autoria, ou seja, quem escreveu a epístola aos Efésios e data, quando foi escrita, né? A autoria, ela inicia a carta declarando, né, a sua identidade. Como assim, né? O apóstolo Paulo, ele inicia a epístola aos Efésios com uma assinatura. Quando nós escrevemos uma carta, nós não colocamos lá de William para e o nome do destinatário? Nós percebemos que nas epístolas redigidas, escritas pelo apóstolo Paulo, elas possuem essa característica. Elas dizem quem está escrevendo e quem é o destinatário, o que tira todas as nossas dúvidas que possam existir acerca da autoria e da destinação das cartas. E onde que está essa assinatura? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo número 1, versículo de número 1. No início está escrito assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele está se identificando. Quem está escrevendo a carta? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele inicia a escrita da carta. E se você quiser abrir no capítulo de número 3, versículo também de número 1, ele cita Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Então, no primeiro capítulo, ele está se identificando como apóstolo de Jesus Cristo. No terceiro, um prisioneiro de Jesus Cristo. Daqui a pouco nós compreenderemos. Por que prisioneiro de Jesus Cristo? Por quê? Não entendi.
Daqui a pouco nós estaremos esclarecendo esse item. O importante é nós vermos aqui que está identificado quem que é o autor, e não há dúvidas quanto a isso. É o apóstolo Paulo, que é o autor da epístola aos Efésios. Bem? O apóstolo Paulo, nós vamos ver nas Sagradas Escrituras 2 nomes, né? Quais são estes nomes? Você deve estar perguntando. Saulo e Paulo. O apóstolo Paulo, o nome dele original, o nome dele, ele é de origem judia, né? Ele é judeu. E o nome dele, judeu, é Saulo. Ele era um fariseu. E por que este nome Saulo? Pode ser, queridos, que o nome dele tenha sido uma homenagem ao rei Saul. Quem foi rei Saul? O primeiro rei de Israel. Por que uma homenagem? Porque ambos, eles são da mesma tribo. Ambos são da tribo de Benjamim. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar os versículos que nos mostram como que nós sabemos que o apóstolo Paulo e Saul eram da mesma tribo. E o nome Paulo, vale lembrar que Paulo tinha dupla cidadania. Cidadania de judeu, né? E também a romana. Então o nome hebraico do apóstolo Paulo, Saulo. E o nome romano do apóstolo, Paulo. Paulo, em romano, significava pequeno. Os versículos que mostram, queridos alunos, que tanto Saul quanto o apóstolo Paulo, eles eram da mesma tribo. Em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 21, diz o seguinte: E depois pediram rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então a gente vê nesses 2 versículos que Saul era da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo também da tribo de Benjamim. Quanto à assinatura apostólica, como era essa assinatura? O apóstolo Paulo, ele se apresenta em todas as suas 3 epístolas. O apóstolo Paulo, na Bíblia Sagrada, se nós pegarmos a Bíblia nas nossas mãos e irmos até o Novo Testamento, nós vamos ver que em todas as epístolas, em todas as cartas escritas por ele, ele assina. Elas possuem a mesma característica, né? Então o que acontece? Vamos pegar a nossa Bíblia. Pega a sua Bíblia, se você tiver ela em suas mãos. Abra ela no Novo Testamento. Lá no comecinho, lá no sumário, onde mostra quais são os livros presentes e as páginas de cada um. Você pegou, já abriu? Pausa o vídeo, faça isso que eu estou falando e depois você aperta play novamente para a gente continuar. Você vai perceber que quando a gente inicia o Novo Testamento, os 4 primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são chamados os evangelhos. Nos evangelhos, eles são o quê? Eles retratam a vida de Jesus Cristo. Toda a vida de Jesus Cristo, desde o nascimento até a subida dele aos céus. E o que acontece? Mas depois nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E depois já começam os livros escritos, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Seguida, todas as 13 estão na sequência. Quais são elas? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão.
Total, 13 cartas. Todas elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E as demais todas, elas foram escritas desde Hebreus até Judas por outros apóstolos. Amém? E o último, que é o Apocalipse, foi escrito pelo apóstolo João, é o livro da revelação, é um livro profético. Amém? E por que eu pergunto para vocês? O apóstolo Paulo, ele tinha 2 nomes, como foi dito aqui anteriormente. Amém? Ele tinha o nome de Saulo e o nome de Paulo. Por que ele não usou o nome de Saulo, que é um nome hebreu? Por que não? Por que não? Por que ele usou o nome Paulo? Se você pegar cada uma das epístolas do apóstolo Paulo, ele se apresenta como Paulo. Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo era hebreu, por que ele não se apresentou como Saulo? Por que ele não se apresentou como hebreu? Certamente, amados, é porque ele tinha convicção de que o melhor nome para ele usar na evangelização dos gentios era utilizando o nome gentio, era utilizando o nome não hebraico. Então o que acontece, amados? Ele usou o nome de Paulo, porque ele percebeu que o ministério dele, que o chamado dele é para estar pregando, é para evangelizar quem? Os gentios. Tanto é que a gente vê Paulo fazendo viagens missionárias, ele fez 3 viagens missionárias. Foi um homem que fez grandes feitos por onde passou, um grande apóstolo de Jesus Cristo, no qual nós podemos sim nos espelhar na determinação, no trabalho missionário dele que se destaca, amados. Um grande trabalho missionário ele fez. Se a gente pegar o livro de Atos dos Apóstolos e também estudarmos as epístolas, ou seja, as cartas escritas por ele, nós veremos que grande obra ele fez aqui na terra. Paulo, ele reivindica em suas cartas, daqui a pouquinho nós veremos isso, ele reivindica a sua autoridade apostólica, ou seja, ele fala assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele também ressalta, não fui levantado por homem, fui levantado por Deus. É isso que ele diz em Efésios capítulo número 1, versículo de número 1. E é isso também que se encontra em Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 1. Né? O apóstolo Paulo, ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, não por mãos de homem. Não foi homem que determinou, não foi homem que escolheu, foi o próprio Deus quem escolheu. É isso o que ele coloca em cada uma das suas escrituras. Dando continuidade, amados, vamos ler o versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 1 juntos, para nós compreendermos. Diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Jesus Cristo. Olha aqui a assinatura dele. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E além disso ele falou, pela vontade de Deus, ou seja, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, não foi homem que me levantou. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa última etapa, daqui a pouquinho falaremos sobre isso. Amém? E o segundo versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, nós vemos claramente nesses 2 versículos que o apóstolo Paulo, ele se apresenta como um apóstolo levantado por Deus e não por homem. Certo? Dando sequência aqui no item 3, uma epístola da prisão. Por que nós falamos que a carta aos Efésios é uma epístola da prisão, uma carta da prisão? Por quê? Da onde que nós tiramos isso? Onde que está escrito que é uma carta da prisão? O próprio apóstolo Paulo, ele fala nas cartas, né? Ele fala nas cartas, principalmente em Éfeso, né? Na carta aos Efésios, ele diz o seguinte, se você quiser abrir a sua Bíblia para conferir,
Efésios capítulo 3, versículo 1, ele fala, prisioneiro de Jesus Cristo. Acabei de ler aqui agora há pouco. Então ele fala, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, a situação na qual ele está atualmente, quando ele escreveu a carta, era prisioneiro. Por que é prisioneiro de Jesus Cristo? Não quer dizer que Jesus prendeu ele. Como assim, então, prisioneiro de Jesus Cristo? É porque ele estava pregando, ele estava fazendo a obra de Deus, e devido ao fato dele estar fazendo a obra de Deus, fazendo a obra de Jesus, ele foi preso. Por isso que é prisioneiro de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, o preso do Senhor. Ele se apresenta como Paulo, o preso do Senhor, ou seja, estou preso. Mesma situação. E em a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 20, ele fala que ele é embaixador em cadeias. Então a gente vê ao longo da história do apóstolo Paulo que durante algumas oportunidades ele ficou preso. Ele foi preso por pregar a verdade. Ele foi perseguido. Como Jesus Cristo sempre foi perseguido, o apóstolo Paulo foi perseguido, os demais discípulos de Jesus foram perseguidos. Então, amados, nós vemos que a vida do cristão não é fácil. A vida do cristão é marcada por perseguição. E é marcada por momentos difíceis. O apóstolo Paulo ele poderia desistir. Né? Nossa, eu estou fazendo a obra, estou fazendo para Deus, estou ficando só preso. Vou parar com isso, não estou ganhando nada com isso. Poderia, mas não fez. Ele perseverou até o fim. E na carta aos Efésios, né, nós estaremos aprendendo profundamente acerca do que Deus queria passar para cada um de nós. Continuando aqui com o nosso conteúdo, acerca de uma epístola da prisão, esclarecendo mais um pouco, as Sagradas Escrituras, elas relatam 3 locais onde o apóstolo Paulo ele ficou preso. Quais são elas? Em Filipos, em Cesareia e em Roma. Em Filipos, a gente vai ver em Atos capítulo 16, dos versículos 19 ao 26, essa prisão. Em Cesareia, nós veremos em Atos capítulo de número 24, dos versículos de 1 a 27. Em Roma, nós veremos em Atos dos Apóstolos também, capítulo 28, dos versículos 16 ao 31. Então a gente vê que toda a história do apóstolo Paulo, as ações, o que ele... atos, né, como o próprio nome diz, atos dos apóstolos, ou seja, atos que os apóstolos cometeram, o que eles fizeram, né? A obra de crescimento, as viagens missionárias, os milagres que Deus fez através da vida deles. Então nós veremos tudo ali. Por isso que é um livro histórico, mostra a história deles. E dentro desse contexto histórico, há todas as prisões que o apóstolo Paulo sofreu, as mais longas pelo menos, né? E aqui nós vemos o quê? Temos três situações onde Paulo esteve preso. Em qual desses 3 lugares o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios? E não só a carta aos Efésios, as demais cartas, que são as cartas da prisão, que daqui a pouquinho eu vou falar para você, querido aluno, quais foram. Qual dessas seria? Vocês querem arriscar um palpite daí onde você está? Será Filipos? Será Cesareia ou será Roma? A resposta é Roma. Por que Roma? Porque em Roma, o apóstolo Paulo ele ficou em prisão domiciliar. O que é uma prisão domiciliar? É você ficar preso dentro de casa e não poder sair. Não é uma prisão, uma cadeia com cela, com algemas. Ele estava preso residencialmente, estava dentro da casa. E ali ele podia receber visita normal. Tanto é que é relatado que ele recebeu a Timóteo, que ele recebeu a Epáfras, e ele recebeu inclusive Tíquico, que era quem? Quem levou a carta para os Efésios. Então, olha que interessante, amados. Então, onde foi que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios? Foi em Roma. E ele estava em cárcere, ou seja, estava preso. Preso, obrigado, dentro da sua casa, até que saísse a sentença, né, pelo que ele havia sido condenado. Ele estava fazendo o quê? Que mal que ele fez? Pregar o Evangelho, pregar a verdade para todos,
e era perseguido. Nós veremos um pouco dessa perseguição, principalmente a que o apóstolo Paulo ele sofreu lá em Éfeso, quando ele fez a obra missionária dele lá, daqui a pouquinho. Vamos dando continuidade. Eu disse anteriormente que eu ia falar para os irmãos, para todos vocês, queridos alunos, quais foram as cartas da prisão. Como assim cartas da prisão? As cartas escritas dentro da prisão. Foram essas 4 aqui. Quais foram? Carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e carta a Filemon. Certo? Vamos falar sobre a data? Após realizar as 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo ele esteve em prisão domiciliar, cerca de 2 anos. Então o que acontece? Como é que aconteceu esse episódio? O apóstolo Paulo ficou preso durante 2 anos em Cesareia. Aí ele foi transferido até Roma, mas nesse trajeto que era feito por embarcação, por navio, houve um grande acidente marítimo, né? E essa embarcação, o que aconteceu com essa embarcação? Naufragou. Mas todos viveram. O apóstolo Paulo ficou numa ilha de Malta, e ficou lá e grandes coisas aconteceram na ilha. E no final chegou uma embarcação e levou todos embora. Todos foram para Roma. E lá o apóstolo Paulo ficou em prisão domiciliar, que é a que eu disse anteriormente, também durante 2 anos. Até que saísse o julgamento dele. E pelo que nós sabemos, né, todos nós sabemos, infelizmente ele foi morto. Então, qual foi a data provável da redação? Quando que foi esse período aí, onde o apóstolo Paulo estava em prisão domiciliar lá em Roma? Entre os anos de 61 e 62 depois de Cristo, certo? Não é antes de Cristo, não, é depois de Cristo. Tendo Tíquico como o seu portador. Uma síntese, um resumo geral, uma frase que relata, que resume tudo que a gente estudou até aqui então, para a gente recapitular, é essa aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele é o autor da carta aos Efésios, nós vimos isso. A sua data de autoria se dá por volta dos anos de 61 a 62 depois de Cristo. E essa carta foi escrita durante sua prisão, onde? Em Roma, certo? Aqui nós temos um esboço de toda a epístola. Como assim um esboço? Um resumo. O que é tratado ao longo de toda a epístola, de toda a carta aos Efésios? Nós vemos que ela é dividida em 2 partes. Primeira parte, gloriosas declarações teológicas, e todas elas são a respeito da redenção. E na parte número 2, instruções práticas para a igreja. E também para todos nós crentes. Todos nós somos igreja, lembra que eu disse anteriormente? Então, na parte 2, ela fala muito conosco, nos passando instruções sobre práticas das quais nós, igreja, devemos realizar, para que nós agrademos e glorifiquemos o nome do Senhor. Dentro da parte 1, nós temos saudação, nós temos escrito a respeito da preeminência de Cristo Jesus na redenção. Nós temos a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Nós temos os resultados da redenção em Cristo, o que isso nos proporcionou, a redenção que o nosso Senhor Jesus Cristo nos proporcionou. E nós temos a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Oração para que nós tenhamos um melhor esclarecimento, que nós compreendamos mais espiritualmente, sobre o mundo espiritual, sobre a realidade espiritual que nós temos. Na parte número 2, que são as instruções para a igreja, nós temos implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, ou seja, nós termos Jesus Cristo como espelho. Copiar mesmo. Nós víamos que Jesus Cristo orava sem cessar. Nós temos que fazer o mesmo.
nós vemos que durante toda a vida dele, ele sempre buscava intimidade com o Pai. E é o que nós temos que fazer também. Então, nos pequenos detalhes, nós temos que buscar copiar o máximo possível Jesus Cristo. Por que copiar o máximo possível? Não dá para copiar tudo? Não dá. Mas por que não dá? Porque Jesus é perfeito. Por que eu digo que Jesus é perfeito e não Jesus foi perfeito? Porque Jesus, ele vive ainda. Jesus, ele vive. Jesus veio até aqui na terra, se fez homem, largou da sua glória, porque ele, sendo Deus, se fez homem. Jesus, imagina você, um Deus tendo fome, um Deus tendo sede, um Deus tendo que ir no banheiro fazer suas necessidades, um Deus sentindo dor, cada chibatada que ele sofreu, cada tortura que ele sofreu, ele sentiu. Ele sentiu cada lágrima de sangue derramado. Ele sentiu a crucificação. Ele sentiu tudo. Ele sentiu tudo. E por quem? Por você. Por mim. Para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade, através da graça do nosso Senhor Jesus, obter a nossa salvação. Olha que forte isso, olha que profundo isso. Então, nós temos que ser gratos. Muitas vezes a gente enfrenta um pequeno probleminha, né, amados? E a gente murmura, a gente reclama. Olha o que Jesus passou por você. Olha o que Jesus passou por mim. Profundo isso, né, amados? Continuando, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. Estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Olha a batalha espiritual. Então vai ser um estudo bem profundo quando nós chegarmos lá. E, por fim, a conclusão da epístola. Item 2, destinatários. Para quem são destinadas ou é destinada a epístola aos Efésios? Você pode pensar aí. Bom, epístola aos Efésios, então é aos Efésios. Quem mora em Éfeso. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Éfeso, vamos falar sobre a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso, ela foi criada, né, foi instituída, ela foi fundada no ano de 1050 a.C. Muito tempo, é uma cidade muito antiga. E ela era um grande centro político, era um grande centro comercial e era um grande centro religioso ali na região da Ásia Menor. E hoje, se a gente pegar o nosso mapa mundo de hoje, onde está Éfeso? Essa cidade ainda existe? Sim, existe. Se eu quiser ir na cidade de Éfeso, é possível eu ir? Sim, é possível. Tem até passeios turísticos que passam por Éfeso. Então, lá fica na onde? Na Turquia. É uma cidade litorânea, fica às margens do rio Egeu. E era considerada uma grande metrópole. Sabe quantos habitantes haviam em Éfeso na época? 500 mil habitantes. 500 mil de habitantes. Uma cidade enorme para a época. Aqui nós temos um mapa da região, certo? A Ásia Menor é toda essa região aqui. Hoje ela é Turquia. Éfeso é essa estrelinha aqui, ó, presente aqui no mapa. O Mar Egeu está aqui. Nós temos aqui algumas cidades só para a gente ter uma noção de onde está inserida a cidade de Éfeso. Para que os irmãos, para que vocês, queridos alunos, pudessem se sentir um pouquinho lá em Éfeso, vamos fazer uma viagem agora? Vamos fazer uma viagem para Éfeso, vamos ver alguns locais marcantes da cidade de Éfeso. Se eu for hoje com um passeio turístico para Éfeso, esses pontos que eu vou mostrar para vocês, eles são obrigatórios de se passar. Aqui nós temos um anfiteatro visto do alto. Olha o tamanho dessa construção. Tinha capacidade na época para 25 mil pessoas, um grande teatro. Vamos ver em outro ângulo aqui o teatro. Aqui é onde os artistas se apresentavam e aqui as arquibancadas.
Aqui nós temos a visão da arquibancada. Então aqui nós estamos no centro, numa área mais alta, e lá embaixo, quem estava apresentando ficava nesse palco. E daqui nós temos uma linda visão para toda a cidade. Aqui já é a vista de quem está fazendo a apresentação. Aqui eu fiz como? Eu utilizei um recurso que você pode usar também na sua casa. Eu entrei no Google Maps, escolhi essa área aqui e eu peguei para que vocês pudessem se sentir ali, no lugar, vendo todas as arquibancadas, certo? Aqui é um outro ponto turístico também, era uma arena. E a arena, infelizmente, aqui não é para exposição artística igual ao outro, não. Aqui já era um lugar onde se colocava pessoas para lutar contra animais, contra leão, contra outros animais selvagens e até pessoas contra pessoas. Quem assistiu filmes como Gladiador, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Aqui é uma visão lá da arquibancada, lá no alto. Então as pessoas estavam aqui em volta e assistindo as lutas acontecerem ali embaixo, naquela arena. Essa aqui é uma grande biblioteca, né, biblioteca de Celso. Na época era, né, hoje é apenas um artefato histórico, né, um ponto turístico e muito visitado. A gente vê a magnitude da construção, né, uma bela construção. Então você deve pensar, nossa, imagina só como que era na época, devia ser lindo. E aqui é a biblioteca de Celso por dentro, certo? A gente vê que uma grande parte, praticamente metade, né, foi destruída com o passar do tempo, mas essa metade aqui continua intacta. Era assim na época. Isso aqui é uma maquete que fizeram usando todos os recursos tecnológicos, né, e remontaram como que era na época a biblioteca de Celso. Olha que coisa linda, né? Até para os dias atuais seria considerado uma linda construção. E aqui são as ruas principais da cidade de Éfeso. Então como é que são e como é que eram também na época, porque elas estão preservadas, como é que era na época as ruas lá de Éfeso? Mármore, ruas de mármore, pedra assentada e pilares em volta. Nessa imagem nós podemos ver melhor, olha que coisa linda. Imagina como é que era na época. Então uma cidade que era uma metrópole, 500 mil habitantes para aquela época, era considerada uma cidade enorme. Por isso que a gente vê um grande cuidado aí do apóstolo Paulo para essa cidade, porque onde há grande metrópole, há também grandes problemas. Vá para uma cidade grande para você ver. Criminalidade alta, problemas, vários problemas assolam as pessoas dessa cidade. Diferente de uma cidade pequena, certo? Vamos passar para o próximo item que fala sobre a religiosidade em Éfeso. Como é que era lá na época? Como é que era a religiosidade ali naquele lugar? Lá havia o templo de Artemis, que também pode ser chamado de templo de Diana, quer dizer a mesma coisa, só que Artemis é romano e Diana é grego. O que é esse templo aí de Artemis ou templo de Diana? Ela era considerada na época uma deusa da fertilidade. E os efésios, eles adoravam essa deusa, tendo um templo imponente que nós vamos ver daqui a pouquinho. A economia da cidade, ela era marcada pelo quê? Pela idolatria. Eles eram extremamente necessitados da idolatria para que a economia girasse na cidade. Havia um grande comércio de imagens dessa deusa Diana, dessa deusa Artemis ali no local. Então ourives faziam peças de ouro. Sabe aqueles altares que você faz e tem uma deusa dentro? É assim que era feita a deusa Artemis ou a deusa Diana. Né? Aí as pessoas colocavam em determinado lugar da sua casa e ficavam adorando, fazendo suas orações para essas estatuetas. O comércio, né, então, era muito grande na época. A pessoa ia, pessoas do mundo inteiro que adoravam, que criam nessa deusa Artemis ou nessa deusa Diana, eles iam até lá visitar esse templo e lá por toda a volta tinha comerciantes que vendiam, né, na verdade, essas estatuetas. Então a economia da cidade girava em torno dessa idolatria, a essa deusa Artemis, a essa deusa Diana.
E os moradores, eles ficaram alarmados, porque, peraí, vamos pensar um pouquinho. A nossa cidade, a economia, ela depende da venda dessas estatuetas. Aí chega uma pessoa, um homem, para falar do quê? Para falar que idolatria é errado? Peraí, ele vai acabar com a nossa economia. As pessoas, se elas começarem a crer, nesse tal de Jesus Cristo, crerem que não pode haver idolatria, nós vamos parar de vender. A gente não vai conseguir mais vender as nossas estatuetas. A vinda de pessoas ao nosso templo vai diminuir. E nós, do que nós vamos viver? Então o que acontece? Eles começaram a ficar alarmados. Depois, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 19, dos versículos 27 a 29, vai falar acerca desse problema, dessa questão aí que o apóstolo Paulo enfrentou, onde os ourives, onde as pessoas que comercializavam, lideradas por uma pessoa chamada Demétrios, eles se levantaram contra o apóstolo Paulo. Eles queriam até espancá-lo. Mas aí, graças a Deus, Deus livrou ele desse mal. Aqui é o templo hoje. Templo de Diana ou templo de Artemis, se você assim preferir. A gente vê que muito do templo, né, caiu, enfim. Mas na época, olha para vocês verem que construção, que bela construção, né? Uma construção imponente, é considerada como uma das maravilhas do mundo antigo. E a igreja de Éfeso? Vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Paulo, ele foi na região de Éfeso e ele evangelizou a região por 3 anos. Então ele esteve lá evangelizando os efésios durante 3 anos. Esse relato consta no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de 20, no versículo de número 31. E quando o apóstolo Paulo ele chegou em Éfeso, lembra dos versículos iniciais que nós lemos juntos? Lá em Efésios, em Atos, lá fala o quê? Lá fala que o apóstolo Paulo, assim que ele chegou, ele encontrou 12 discípulos de Jesus, ou seja, 12 pessoas que criam em Jesus. Porém, eles apenas tinham sido batizados pelas águas batismais do apóstolo João, né, do João Batista, perdão. E o que acontece? Eles nunca tinham sequer ouvido falar de Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo batizou eles, em nome de Jesus, e a Bíblia relata que desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus, e eles manifestaram os dons do Espírito Santo. Naquele momento eles estavam falando em línguas estranhas, eles estavam profetizando. Então aí nós temos um indício, amados, um indício forte aí, de que Deus era na vida do apóstolo Paulo. E continuando aqui, depois desse feito, ele evangelizou os judeus, porque sendo o perfil dele, quando ele chegava numa cidade, ele ia até a sinagoga, ele pregava nessa sinagoga. Portanto, ele pregava para os judeus. Mas aí, ele ficou 3 meses pregando nessa sinagoga, e os judeus não creram. Os judeus questionavam. Os judeus argumentavam contra os argumentos do apóstolo Paulo. Então o que ele fez? Ele começou a focar a pregação dele para quem? Para os gentios. Porque os judeus, como eles estavam muito resistentes ao evangelho, o apóstolo Paulo ele falou, eu vou pregar para os gentios. E assim ele fez. Ele alugou um salão na escola de Tirano. E lá ele pregava a doutrina de Jesus Cristo. Deus usou o apóstolo Paulo poderosamente na cidade de Éfeso. Inclusive nas Sagradas Escrituras está relatado de que pessoas pegavam os lenços do apóstolo Paulo. Porque olha a tamanha unção de Deus na presença do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha tanta presença, tanta unção de Deus, que os objetos, lenço, que as pessoas pegavam, esse lenço, a unção presente ali, na verdade não era o lenço, é a unção presente nesse lenço, fazia com que demônios fossem expulsos, pessoas fossem curadas, milagres acontecessem. Aqui é o possível lugar, olha que interessante, o possível lugar onde o apóstolo Paulo
ele pregava para os gentios. Aqui é uma escola, nós vemos aqui que é uma espécie de teatro, né? E as pessoas ficavam sentadas aqui e Paulo pregando, ele ficava nesse ângulo. Então essa visão que nós estamos tendo aqui é provavelmente a visão que o apóstolo Paulo tinha enquanto ele estava pregando, enquanto ele estava evangelizando os gentios. Dando continuidade, a igreja de Éfeso. Grandes líderes estiveram em Éfeso também, não somente o apóstolo Paulo. Se a gente vê lá em Atos, capítulo 18, dos versículos 24 ao 28, nós vamos ver que Apolo, ele ministrou lá. E além disso, ele foi instruído por Priscila e por Áquila. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, nós vemos que Timóteo pastoreou a cidade. E há relatos também de que o apóstolo João, ele também liderou a igreja de Éfeso. Quanto à saudação epistolar, a saudação do apóstolo Paulo na epístola aos Efésios, ela é a mais breve dentre todas as cartas que ele escreveu. De todas aquelas, lembra todas aquelas que eu falei para vocês? Todas as 13 cartas, a carta aos Efésios é aqui, a saudação epistolar é a mais breve. Ela se dirige a quem? Quem que é o destinatário? Aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Pronto. Nas outras cartas todas, os irmãos, eu convido os irmãos a estarem lendo comigo daqui a pouquinho, todas, nós vamos ver que é a mais breve, é a mais objetiva. O que ele fala? Qual que é a saudação dele? Graça e paz. Como é que os judeus eles se saudavam? Eles saudavam a paz, simplesmente a paz de Deus. E o apóstolo Paulo, ele adicionou graça e paz. A graça é a graça de Jesus Cristo. É a graça através da qual nós hoje podemos alcançar a nossa salvação. A carta, ela não era direcionada para os Efésios, simplesmente. A carta chama carta aos Efésios, que é o nome que nós colocamos nessa carta, porque, como nós vimos anteriormente, a igreja de Efésios, né, de Éfeso, ela é citada. Mas tem algo que vai depois, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que faz com que todos nós criamos, grande parte dos teólogos creem que essa epístola é uma epístola circular. Como assim uma epístola circular? Ela foi primeiro para a igreja de Éfeso, mas depois passou para as outras igrejas da região. Por quê? Olha o conteúdo dessa carta. Nós vamos estudar ele profundamente mais adiante. As principais doutrinas de Jesus Cristo, todas estão contidas ali. Então a importância dessa carta é muito grande. O conteúdo dessa mensagem merecia ser lido por todos os crentes, por todos os fiéis a Jesus Cristo. Então nós vamos ver pelas saudações, um por um, para quem que era destinado. Em todas as cartas está especificado, essa carta é para esse lugar, essa carta é para aquele lugar. Mas a de Efésios, aos Efésios ela é diferente. Vamos ver, vamos conferir? Carta aos Romanos. Qual que é a saudação epistolar do apóstolo Paulo? Para quem que é destinada essa carta? Em Romanos capítulo 1, versículo 7, parte A, diz: a todos os que estais em Roma. Alguém tem alguma dúvida sobre o destinatário? Não. Os crentes todos lá que estão em Roma, ou seja, todos os romanos. Por isso que é carta do apóstolo Paulo aos romanos. Primeiro aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, parte A, diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, quem que é a igreja mesmo, irmãos? Nós. Ou seja, os crentes lá de Corinto. Os membros da igreja que estavam presentes ali em Corinto. Então esse é o destinatário. Alguém tem alguma dúvida? Não. E em 2 Coríntios é exatamente a mesma saudação. A igreja de Deus que está em Corinto. 2 aos Coríntios, versículo 2, parte 1b. Em Gálatas é citado as igrejas de Galácia, ou seja, é aos Gálatas.
Em Filipenses, a todos os santos em Jesus Cristo que estão em Filipos, ou seja, aos filipenses. A carta aos Colossenses diz aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Então, aos Colossenses. Primeira e segunda aos Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai. A igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai. Não tem dúvida que é aos Tessalonicenses. 1 Timóteo, que não é a uma igreja, é a uma pessoa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Essa carta foi destinada a Timóteo. 2 Timóteo diz a Timóteo, meu amado filho. Em Tito, a Tito, meu verdadeiro filho. Filemon, ao amado Filemon, nosso cooperador. Então a gente vê que Timóteo, Tito e Filemon não são igrejas. Às vezes a pessoa, por não ter instrução, acaba errando. Fala, a igreja de Filemon. Não, é uma pessoa. A igreja de Tito? Não, Tito é uma pessoa. A igreja de Timóteo? Não, Timóteo é uma pessoa. Amém? E aos Efésios? Por que aos Efésios é diferente? Lá está dito assim, ó, aos santos que estão em Éfeso. Pronto, aos Efésios. Mas tem algo além disso. E fiéis em Cristo Jesus. Peraí, isso aí já fica mais amplo, né? Então, aos santos que estão em Éfeso, ou seja, na cidade de Éfeso. E fiéis em Cristo Jesus. Então, toda a região ali tinha fiéis em Jesus. Então, o que acontece? Essa carta, acredita-se que era uma carta circular. Ela começou em Éfeso. Tíquico foi o portador da carta, levou ela até Éfeso. Em Éfeso ela foi transmitida e depois ela foi para outro lugar. E para outro, circulou entre todos os fiéis em Cristo Jesus, em todas as igrejas da região da Ásia Menor. Amém? Vamos ver a síntese do que há de mais importante que nós aprendemos nesse tópico de número 2. Vamos lá. A epístola é considerada uma carta circular. Ela foi dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, que é o centro político, é o centro comercial e o centro religioso da época. Por isso que a carta foi primeiro destinada a Éfeso, a cidade mais importante da região. Como foi dito anteriormente, uma grande metrópole da época. Tópico de número 3, o propósito da mensagem. O propósito qual que é? Novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou seja, do mundo romano, provenientes do Império Romano, e que praticavam religiões de mistérios e magia, ou seja, haviam muitas pessoas que praticavam magia, feitiçaria. E aí o que acontecia? A pessoa, ela acreditava na pregação do Evangelho, e ela começava a crer a caminhada espiritual dela, mas não largava da magia. Então o apóstolo Paulo tinha esse problema. Tinha esse problema para ser resolvido. Então apresenta-se na carta aos Efésios a Jesus como detentor de todo o poder. Ele tem todo o poder. Poder que está inclusive acima de magias, de feitiçarias ou o que quer que seja. Além disso, o passado daqueles cristãos novos convertidos, né, era marcado pelo quê? Pela imoralidade, por bebedeira. Sabe o templo de Diana, que a gente falou agora há pouco? O templo de Artemis? Vocês sabem como é que era o culto que eles faziam? Eu vou falar para vocês, vocês vão ficar chocados. Os sacerdotes e as sacerdotisas, para cultuarem a Diana ou Artemis, o nome que preferirem, os dois nomes dizem referência à mesma deusa, eles faziam cultos sexuais. Como assim cultos sexuais? Eles se prostituíam dentro do templo. Então eles faziam orgias sexuais dentro do templo para adorar a deusa. Olha para vocês verem o quanto que o padrão moral daquela sociedade, daquela cidade de Éfeso era baixo.
eles vão adorar um Deus, um falso Deus, vão lá e se prostituem. Eles adoram aí aos prazeres carnais, que são plenamente contrários ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo que eu e você servimos. Há uma preocupação também com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, para que não haja divisão, para que não haja discórdia, né? Porque o plano de redenção é para ambos. Os judeus falavam que é só para os judeus, é só para a gente. Gente, eu não vai ser salvo não, porque nós somos o povo escolhido por Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que não é assim. E essa linda mensagem, ela está presente aqui na carta aos Efésios. Além disso também, o propósito dessa carta era atender às múltiplas necessidades da igreja. Isso numa perspectiva pastoral. Então, o apóstolo Paulo estava cuidando, através da escrita, né, desta carta, procurando solucionar algumas questões aí pontuais que eram necessárias serem resolvidas na igreja. A carta é apontada, olha a importância dessa carta. Por que ela é tão significativa e ela é tão importante? Porque ela é apontada como, olha só, um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Olha que importante. A mensagem, ela gira em torno de duas temáticas. Quais são essas duas temáticas? Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Nós, fiéis a Deus, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós que acreditamos no Deus vivo, nosso Senhor, o que acontece? Nós somos a igreja. A igreja é o corpo e Jesus Cristo é o cabeça. O que isso significa? Isso significa que Deus, né, que Jesus Cristo, ele nos dá a ordem e nós a cumprimos. Na cabeça tem um cérebro. Esse cérebro ele tem nervos, neurônios, enfim. Então o que acontece? Todo o meu sistema nervoso ele está funcionando o tempo todo. A cabeça dá um comando para o corpo. Por exemplo, a minha cabeça vai determinar: William, levante o braço esquerdo. Vai sair essa ordem, eu vou levantar o braço esquerdo. Agora abaixe o braço esquerdo e levante o braço direito. Então é desse jeito que o corpo humano funciona. E é desse jeito que a igreja deve funcionar. Nós temos que ser obedientes a Deus. Deus dá a ordem, nós cumprimos. Deus fala, faça isso, a gente vai lá e cumpre. A gente faz. É dessa forma que a igreja ela é chamada de corpo e Cristo é chamado de cabeça. Certo? Eixos temáticos. Quais são os eixos temáticos nos quais giram a mensagem da carta aos Efésios? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Essa mensagem encontra-se no livro de Efésios, no capítulo de número 1, do versículo de número 3 ao 5. 2. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Encontra-se em Efésios, capítulo 1 também, nos versículos 13 e 14. Terceiro item da mensagem. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 16. Quarto item. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, ou seja, dar frutos a Deus, na adoração e na intercessão do Espírito. Esse texto encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 3 e versículo 30, capítulo 5, versículo 9, versículo 18 e versículo 19, e capítulo número 6, versículo 18. Item 6. Os novos relacionamentos conjugais. Olha que importante. Falando com os casais, com marido e mulher. Como que deve ser conduzido esse relacionamento conjugal. E também a luta contra o diabo. Isso se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 21, até o capítulo 6, versículo 20. Então a mensagem ela contém uma combinação
de doutrina, fé e prática para a vida cristã nossa. Tudo quanto Deus fez e do que se espera de nós, igreja, está contido nessa epístola aos Efésios. Então, o que nesse tópico 3 é importante de nós levarmos guardado no nosso coração? Que a abordagem da carta, ela gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, cabeça, igreja, o seu corpo. Concluindo, a epístola ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Queridos, ao longo dessas 13 lições, todos nós vamos aprender o que é a salvação. Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus para a nossa salvação? Seu conteúdo recorda o favor imerecido. Como assim favor imerecido? A gente não merecia que Jesus viesse aqui e fazer o que fez por nós. Nós não merecíamos. Somos pecadores, somos falhos, somos limitados, somos desobedientes, mas mesmo assim Jesus, com seu amor infinito por nós, ele veio, fez o que fez, por mim e por você. E nós recebemos isso de graça de Deus. De graça. Olha que forte isso, amado. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22. E também nós temos que batalhar com todas as nossas forças contra as forças das trevas. Amém, amados? Queridos, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, pode me contatar pelo WhatsApp. O meu WhatsApp está no grupo de WhatsApp. Podem me contatar, podem tirar dúvidas. Não se esqueçam que a lista de presença é o comentário de vocês com seus nomes nos comentários. Esse estudo, esse ensino foi edificante? Curta esse vídeo, ajude no crescimento do canal. E também você que quiser receber alguma mensagem, você quiser receber avisos, de que novos vídeos foram lançados no canal, se inscreva e clique no sininho, que a cada vez que nós lançarmos um vídeo no canal, você será avisado pelo seu YouTube. Para leitura durante a semana, durante todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu vou enviar cada um desses versículos para vocês, queridos alunos, no nosso grupo de WhatsApp. Lá, nós estaremos estudando cada um desses versículos. E eu farei um resumo. Eu estarei explanando, fazendo uma reflexão em cima de cada um desses temas lá no nosso grupo de WhatsApp. Certo? Quais serão? Segunda-feira, Atos capítulo 9, versículos de 3 a 5. Vai falar sobre a conversão de Saulo no caminho para Damasco. Terça, Atos capítulo 19, dos versículos de 1 a 3. A visita de Paulo a Éfeso, por ocasião da terceira viagem missionária. Na quarta, Atos capítulo 19, dos versículos 5 a 7. O encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Quinta-feira, Atos capítulo 19, versículo 8. Paulo prega durante 3 meses na sinagoga em Éfeso. Sexta-feira, Atos capítulo 20, dos versículos 28 ao 31. Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. E sábado, encerrando a semana, Atos capítulo 28, versículo 30, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. Amém, queridos? E no domingo que vem eu estarei lançando no nosso grupo de WhatsApp o link do vídeo da nossa segunda lição. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.